Olá e bem-vindos! Se alguma vez pareceu que estudar História é só uma maratona de decoração de datas, então esta análise é mesmo o que se precisa. Vamos mergulhar na metodologia do ensino de História e focar-nos naqueles conceitos que são absolutamente cruciais para qualquer avaliação sobre este tema. Vamos começar com a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Aquela que provavelmente já passou pela cabeça de toda a gente. Parece uma queixa simples, mas a resposta que vamos encontrar vai mudar completamente a forma como olhamos para a história e, claro, para a forma como ela é ensinada. E a resposta está toda aqui. A grande ideia é que a história não é sobre memorizar, é sobre aprender a pensar no tempo. É como se fosse uma ferramenta mental para compreendermos a mudança, o que permanece e o porquê de tudo isso. E é exatamente isto que se procura avaliar, a capacidade de raciocinar historicamente. Então, para organizarmos as ideias, dividimos esta análise em 4 pontos essenciais. Primeiro, vamos ver o grande desafio que é ensinar o tempo. A seguir, as ferramentas que precisamos para pensar como historiadores. Depois, vamos analisar o currículo não como uma lista de factos, mas como um campo de batalha de narrativas. E, por fim, a importância de uma história que inclua toda a gente. Muito bem, vamos então a este primeiro pilar. É fundamental perceber isto. A noção de tempo não nasce connosco, não é inata. É uma construção, algo que aprendemos tanto a nível social como cognitivo. E olhem para isto, baseado no trabalho de Piaget, que é fundamental. A dificuldade que um aluno possa ter em perceber o tempo histórico muitas vezes não tem a ver com falta de estudo, tem a ver com a fase do seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, não é preguiça, é parte de um processo. Reter esta ideia é um ponto-chave para qualquer exame. Certo. Então, se o tempo é um conceito que se aprende, que ferramentas é que usamos para pensar historicamente? Porque não basta ter a noção de tempo, é preciso saber trabalhar com ela. Para conseguirmos raciocinar em termos históricos, precisamos de dominar 3 noções que são a base de tudo. Primeiro, a sucessão, que é simplesmente a ordem dos acontecimentos. Depois, a duração, ou seja, perceber quanto tempo algo demorou. E, finalmente, a simultaneidade, que é a capacidade de perceber o que estava a acontecer ao mesmo tempo em sítios diferentes. Sem isto, a história é só uma confusão de factos soltos. E, claro, usar bem estas ferramentas implica evitar um erro clássico, o anacronismo. Julgar o passado com os valores e a mentalidade de hoje é uma das falhas mais graves que se pode cometer numa análise histórica. E acreditem, é algo a que qualquer examinador vai estar muito atento. Agora temos aqui uma ferramenta um pouco mais sofisticada, inspirada no grande historiador Fernand Braudel. Ele mostrou-nos que a história, na verdade, move-se a diferentes velocidades. Temos o acontecimento, que é rápido, visível, como uma batalha, depois a conjuntura, que são ciclos mais lentos, como uma crise económica, e por fim a estrutura, processos tão lentos que são quase invisíveis, como as estruturas familiares. Saber distinguir estes 3 níveis eleva qualquer análise a outro patamar. Tudo isto ajuda-nos a combinar 2 perspectivas essenciais. A visão diacrónica, que é como ver um filme, a seguir a evolução dos acontecimentos, e a visão sincrónica, que é como tirar uma fotografia a um momento específico e analisar todos os seus elementos. Uma boa análise histórica precisa de fazer as 2 coisas, ver o filme e depois analisar bem a fotografia. Vamos agora passar ao nosso segundo grande pilar. É que o currículo de História, aquilo que se aprende na escola, não é uma lista de factos caída do céu. É ele próprio um campo de batalha, um produto histórico e político. Esta linha do tempo mostra isto de uma forma claríssima. Vemos como o poder político vai moldando o que se ensina. Começa com uma história para criar uma identidade nacional, passa por um momento de viragem em 1971, durante a ditadura militar, em que a disciplina é substituída, e depois, com a redemocratização, regressa com uma visão muito mais crítica e aberta. Cada mudança reflete, no fundo, um projeto de país. E atenção, a mudança de história para estudos sociais não foi só uma questão de nome. Foi uma operação política muito clara para esvaziar a disciplina da sua capacidade crítica. O objetivo não era formar pensadores críticos, mas sim cidadãos obedientes. Compreender esta diferença é absolutamente vital. O que nos leva diretamente aos desafios de hoje. Como é que se constrói um currículo que não foge dos passados mais difíceis e que dá voz aos grupos que foram historicamente postos de lado? Para ensinar temas complexos como o autoritarismo ou o racismo, uma aula expositiva tradicional já não serve. É preciso criar um espaço de diálogo genuíno onde as várias vozes são ouvidas. É aqui que a história se cruza com a vida real, com as experiências das pessoas. O marco legal importantíssimo neste sentido foi a Lei 11.645 de 2008. Esta lei tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. E isto não foi uma pequena alteração, foi uma revisão profunda que obrigou a repensar a narrativa tradicional, que era quase sempre centrada na Europa. Na prática, o que é que isto significa?
Significa ir muito para além do estereótipo do indie genérico, aquela figura parada no tempo. Significa reconhecer a enorme diversidade dos povos indígenas, os seus direitos no presente e o seu papel ativo na história, não como peças de museu, mas como protagonistas do hoje. Portanto, para fechar e resumir os pontos absolutamente essenciais. Primeiro pilar, o tempo é uma construção e temos ferramentas para pensar sobre ele. Segundo pilar, o currículo é um campo de disputa política, nunca é neutro. E, ligando tudo, a necessidade de inclusão para uma história mais completa. E o objetivo final de tudo isto? Desenvolver o pensamento crítico. Pensem nisto como a vossa lista de verificação final. Isto deixa-nos com uma reflexão final. As escolhas que se fazem sobre o que se ensina em história não são meramente académicas. Elas estão ativamente a moldar a sociedade que estamos a construir. A disputa pelo passado é, na verdade, e sempre foi, uma disputa pelo futuro.